Tento criá-lo cuidadosamente, sem descuidar do traje, que deve ser adequado e tudo mais. Para minha surpresa, acabo criando uma mulher. O mundo está mudando de fato. Ainda há esperanças para Deus. Saúdo minha teóloga. Falo do título do livro e de minhas discussões com o cientista cético e o filósofo. Ela sorri com simpatia. De repente, o sorriso desaparece e ela começa a falar em rápido estacato. Você sabe que simpatizo com sua causa, mas meu ceticismo vem de nossa experiência com os materialistas. Não os subestime, pois eles podem comê-lo vivo. Com certeza nos comem vivos. Não consigo resistir à provocação. Mas você sabe a razão, não sabe? Vocês não levam a ciência a sério, por mais materialista que ela seja. O Vaticano demorou 400 anos para reconhecer Galileu e outro enorme tempo para reconhecer Darwin. Os fundamentalistas de seu rebanho ainda lutam com unhas e dentes contra a ideia de evolução. Mas nós levamos os materialistas a sério e os respeitamos. Lhes damos o crédito devido. A nova ciência inclui a ciência materialista. Tudo bem, diz minha teóloga. Porém, o fato de vocês estarem incluindo a ciência deles não irá agradá-los. Eles querem exclusividade. Tentamos encurralá-los inúmeras vezes, lembrando as lacunas em sua ciência e tentando provar a existência de Deus e a causação descendente nessas lacunas. Mas os materialistas sempre conseguiram se esquivar de nossos esforços, estreitando as lacunas. Então eu lhe digo, mas agora temos evidências mais profundas do que as lacunas que a teologia. Ela me interrompe no meio da frase. Eu sei. Nós também temos evidências mais profundas, evidências lindas, argumentos lindos, desde William Paley até os atuais teóricos do desígnio inteligente. Se o propósito não é uma assinatura do divino, o que será então? Se você vê um belo relógio em uma floresta, como pode não ver um propósito? Como pode ignorar o desenhista, o fabricante do relógio? Do mesmo modo, como você pode ver as belas criaturas vivas da natureza e não se perguntar sobre o propósito de Deus, sobre o desenhista? No entanto, o filósofo Herbert Spencer e, mais recentemente, o biólogo Richard Dawkins distorcem os argumentos do desígnio inteligente. O propósito do mundo biológico é aparente, dizem. Não é uma assinatura da teleologia, mas simples teleonomia, o resultado da adaptação darwiniana. Dawkins até escreveu um livro chamando Deus de O Relojoeiro Cego e outro intitulado Deus, um delírio, como se o fato de chamar Deus de delírio o transformasse nisso. E as pessoas aceitam suas ideias, até os juízes. Então eu replico, na verdade, a última afirmativa não é correta. Embora em 2006 um juiz federal tenha se declarado contrário ao ensino do desígnio inteligente nas escolas, isso ocorreu porque a defesa do desígnio inteligente ainda não é sólida. Uma de minhas metas neste livro é corrigir este equívoco. O fato é que muitos cientistas perceberam a falsidade dos argumentos de Dawkins por meio de cálculos estatísticos que mostram a improbabilidade da vida ter se originado da matéria em função do mero acaso e da necessidade de sobrevivência, como pretende Dawkins. Mas esta discussão nos desviaria do assunto. Tento assim voltar ao ponto central e digo para ela: seu principal problema é que a imagem de Deus que você difunde é tão ingênua que é fácil desmontá-la, e Dawkins e outros materialistas se divertem em fazê-lo. Eles sempre usam o Deus do cristianismo popular como sendo um Deus de palha para provar seus pontos de vista. Vamos ver se conseguem refutá-lo com os seus argumentos materialistas se partirem de conceitos esotéricos de Deus. Porém, estou propondo muito mais do que isso. Vamos falar das assinaturas do divino. Creio que você ficará contente em saber
que temos um novo meio de encontrar essas assinaturas, um meio à prova de falhas. Como assim? Exclama a teóloga. Acho que consegui atravessar o cinismo dela. Agora ela se mostra sinceramente curiosa. Então eu continuo. Sabe, minha senhora, vocês, teólogos, veem assinaturas do divino nas lacunas do entendimento científico. E isso não é uma má ideia em si. Eu a respeito por isso. Mas vocês não têm conseguido distinguir as lacunas que são, pelo menos em princípio, possíveis de se cobrir por meio da abordagem materialista da ciência, e aquelas que não se pode cobrir, que não se pode justificar pela abordagem baseada na matéria. Vocês têm sido um pouco superficiais. Por isso, os materialistas lavam facilmente suas assinaturas divinas com a água do racionalismo de suas mentes céticas. Faço então uma pequena pausa para provocar algum impacto. E então ela diz: tá, pode ser, porém, qual é a sua alternativa? Bem, nós discriminamos, nós focalizamos as lacunas que não podem ser cobertas por uma abordagem materialista. Chamo-as questões impossíveis para o materialismo, e existem outras. A aplicação da física quântica nos oferece outro tipo de assinatura do divino, a consciência quântica. Um exemplo é o insight descontínuo da experiência criativa, uma descontinuidade que hoje identificamos como um salto quântico do pensamento. Há outros sinais, a interconexão não local, que opera sem sinais pelo espaço-tempo. Essas assinaturas quânticas são feitas com tinta indelével. Não podem ser apagadas ou racionalizadas por qualquer malabarismo materialista. É mesmo, diz ela. Este fato nos dá muita esperança. Mas preciso perguntar, como sua nova abordagem considera Jesus? Ela reconhece a natureza especial de Jesus? Sem dúvida, eu digo. Jesus é muito especial. Faz parte de uma categoria muito especial de pessoas, os seres aperfeiçoados. Minha teóloga fica pensativa e diz: você compartilha da ideia de que Jesus é o único Filho de Deus? Então respondi: não, mas chego quase lá. Mostro que na categoria de pessoas a que Jesus pertence, todos têm acesso regular a um estado de consciência. Chame-o Espírito Santo, que é de fato o único Filho de Deus. Isto é interessante, ela me diz. Lembra-me o pensamento do novo paradigma dentro da própria teologia cristã. É verdade, eu concordei. Eis o livro. Fala de Deus. Consciência quântica. Fala de um novo paradigma da ciência baseado no primado da consciência e de assinaturas quânticas do divino, comprováveis cientificamente e que não podem ser descartadas pela razão. Ele trata ainda do significado e propósito de nossas jornadas espirituais, bem como do significado e propósito da evolução. Durante milênios, nós, humanos, temos intuído Deus e temos procurado. O que descobrimos nos inspirou a sermos bons, a sermos pacíficos, a sermos amáveis, mas fracassamos principalmente em corresponder às nossas intuições de como sermos bons, de como amar. Em nossa frustração, nos tornamos defensivos, nos tornamos crentes em Deus, crentes que precisam defender a ideia de Deus como desculpa pela incapacidade de corresponder a essa ideia. Isso nos deu o proselitismo religioso, o fundamentalismo e até mesmo o terrorismo, tudo em nome de Deus. A ciência moderna surgiu do esforço para nos libertarmos da tirania do terrorismo religioso. A verdade, naturalmente, é a verdade, e por isso é inevitável que a ciência tenha redescoberto Deus. Pergunto-me desse modo se este fato isolado irá aliviar
as dificuldades de vivenciar os ideais de Deus. Assim sendo, será que corremos mais uma vez o risco de criar um dogma que teremos de defender por causa da culpa de não conseguirmos corresponder às suas exigências? Espero que não. Uma vantagem da ciência materialista e sem Deus é que até determinado ponto ela é neutra com relação aos valores e ninguém precisa corresponder a quaisquer ideais. Com efeito, ela estimula as pessoas a se tornarem existencialistas cínicos e a se dedicarem ao consumismo, para não dizer ao hedonismo. Evidentemente, isso também cria a imensa terra devastada de potenciais humanos insatisfeitos, que hoje podemos ver à nossa volta. A nova ciência da consciência surge com maior compreensão dos erros das religiões do passado, dos erros dos antigos sustentáculos do conceito de Deus. As assinaturas quânticas do divino nos dizem sem ambiguidades o que precisamos fazer para realizar Deus em nossas vidas, porque falhamos, porque ocultamos nossas falhas e nos tornamos ativistas fundamentalistas. Se você respeita as assinaturas quânticas do divino, a importância dos saltos quânticos e do conhecimento não local, você tem outra opção. Estou batizando esta opção com o nome ativismo quântico. O ativismo normal se baseia na ideia de mudar o mundo, mas eu não preciso mudar. Em contrapartida, os mestres espirituais dizem sempre que devemos nos concentrar em nossa própria transformação, deixando o mundo em paz. O ativismo quântico o convida a seguir o caminho do meio. Você reconhece a importância da sua própria transformação, percorre o caminho da transformação com sinceridade, apesar das dificuldades dos saltos quânticos e da exploração não local. Mas você não diz, é transformação ou esqueça. Você também presta atenção no holomovimento da consciência que se desenvolve no mundo à sua volta e o ajuda nisso. Assim, finalmente, este livro ainda é uma introdução ao ativismo quântico. Nem preciso dizer que sou um ativista quântico e por isso, caro leitor, bem-vindo ao meu mundo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.